Salve, salve, rapaziada! Vamos trocar uma ideia agora porque a nossa seleção precisa ser renovada. Isto é um fato. Não tenho que argumentar. Depois da queda vexatória para a seleção norueguesa, a gente teve simplesmente uma das piores atuações brasileiras aí no comando de Carlo Ancelotti, um time apático, sem vontade de jogar. Uma bizarrice sem tamanho que foi esse jogo contra a Noruega. Mas agora a bola para frente já aconteceu, já foi, já perdemos, já fomos eliminados. Então vamos falar de renovação dessa seleção. Tem muita gente que precisa sair e tem muita gente pedindo passagem, tem muita gente pedindo para entrar aí na seleção brasileira pensando na Copa do Mundo. E eu fiz uma lista com os jogadores que, na minha visão, são obrigatórios de serem testados para a próxima Copa do Mundo, principalmente pela idade. É óbvio que a lista ficou muito maior do que 26 jogadores, no meio de campo, principalmente, para mim, tem muito jogador pedindo passagem no meio de campo, que eu coloquei na lista aqui, que precisa ser minimamente testado, e a defesa, eu não tenho dúvida nenhuma de que tem que ser trocado todo mundo, tirando o Gabriel Magalhães, tá? Tirando o Magalhães, todo mundo trocado, principalmente por causa da idade. Nossa defesa é muito envelhecida. Marquinhos acabou o ciclo. Os 3 goleiros não podem nem ser cogitados para a próxima Copa do Mundo, principalmente pela idade, principalmente pelo que eles entregaram nessa última temporada. Então, esquece, tem muita coisa para falar e bora pro vídeo, rapaziada. Tamo junto. Não esquece, antes da gente começar o vídeo, não esquece, se inscreve, deixa o like, aquele comentário e mais para frente o que vocês acham da minha seleção de jogadores que tem que ser testados nesse próximo ciclo, já pensando agora no primeiro amistoso que a gente tem agora contra a Austrália. No gol a gente tem Alisson com 33 anos, Ederson 32 e o Everton com 38. Os 3, tchau, vaza, deu, obrigado por tudo que vocês fizeram na seleção, mas deu, basta. Eu vou olhar ali pro cantinho porque ali está toda a minha lista, porque obviamente tem idade, time e muito jogador para ser falado. Principalmente agora os 3 goleiros que para mim tem que ser testados a princípio, assim, o Pedro Morisco do Curitiba, que tem só 22 anos, um baita de um potencial. Eu gosto muito deste goleiro, tá? Para mim, ele é fantástico e é um dos melhores que a gente tem na safra. Hugo Souza tem 27 anos e o Carlos Miguel tem 27 anos também. Para mim, são os 3 principais favoritos para serem os goleiros da seleção no próximo ciclo e na próxima Copa do Mundo. Gosto muito dos 3. O Morisco, muito novo e talvez até pensando já para o gol da Copa de 2034. Hugo Souza e Carlos Miguel têm 27 anos e são goleiros mais velhos e que têm um pouco mais de dificuldade de já pensar em 2034, mas hoje são, para mim, os 3 favoritos para serem os goleiros da seleção. Sem falar do Otávio do Cruzeiro, que é muito bom goleiro também, muito jovem ainda, mas é muito bom goleiro e precisa ser testado, mas o Otávio apareceu um pouco mais tarde, então, para mim, são os 3 principais: Morisco, Hugo Souza e Carlos Miguel. Na lateral direita, a gente tem o Danilo com 34 anos. Um abraço. Daqui 4 anos, 38, e ele já teve um rendimento abaixo, para mim, muito mal em muitos jogos, mas vide o que a gente esperava dele, ele entregou uma aparição ok nessa Copa do Mundo, beleza? Mas assim, para mim não tem condição e não tem como ser cogitado na próxima Copa, nem como lateral direito e nem como zagueiro. Para mim a renovação é clara, que começa pelo Wesley, tem só 22 anos, se machucou aí no último amistoso, pré-Copa, enfim, não tem o que falar, o Wesley tem que continuar nesse ciclo. O Wesley, o Wanderson do Mônaco, ele se machuca, mas eu sou muito fã do Wanderson, eu gosto muito desse lateral. Para mim, ele tem que ser testado. Tem só 25 anos, então tem muito potencial a ser aprimorado nesse ciclo da seleção brasileira. E o outro que eu coloco é o Arthur do Bayer Leverkusen, que tem só 23 anos e é muito bom jogador. Então ele tem que estar nesse ciclo também, tem que ser testado pelo Carlo Ancelotti. Cara, o Ancelotti tem que renovar essa seleção, não dá pra ficar do jeito que tá. Então assim, pra mim são os 3 principais laterais direitos que a gente tem hoje. Eu vou colocar o Mateuzinho pelo meu lado clubista, sou corintiano, como vocês podem ver aqui atrás. Sou corintiano, gosto muito do Mateuzinho, ele tem só 25 anos, tem muito potencial e tá fazendo uma baita de uma temporada, mas eu acho muito difícil ele conseguir se manter em alto nível. Pensando na Copa do Mundo, eu acho que esses 3 têm muito mais potencial para conseguir chegar na próxima Copa. Mas eu coloco o Mateuzinho correndo por fora, fechou? Lateral esquerda a gente tem Alessandro de 35 anos, ou como diria o Galvão Bueno, Alessandro. Douglas Santos com 32 anos, os 2 já deram. O Douglas Santos fez uma baita Copa do Mundo, foi uma grande surpresa e uma grata surpresa nessa Copa do Mundo. Ele foi acima do que todo mundo esperava, ele foi muito bem, ganhou muitos duelos, enfim, não é um lateral que se espera muito, ele é o famoso lateral do feijão com arroz, todo mundo sempre falou isso, mas eu gostei muito do que ele fez na Copa do Mundo, mas com 32 anos, 36 na próxima Copa, tchau, valeu, muito obrigado Douglas Santos por teus serviços prestados, mas um abraço, né, vamos abrir espaço para próximos jogadores.
Quem eu coloquei nessa lista? Eu coloquei 3 laterais esquerdos também. A gente tem o Kaique Bruno, que hoje foi pro Como com 23 anos, fantástico, um dos maiores potenciais da lateral esquerda que a gente tem hoje. E pensando na próxima Copa, hoje com 23, ele vai ter 23, 4, 5, 6, 7, 27 anos. Desculpa aí, eu não sou muito bom em matemática. 27 anos na próxima Copa do Mundo. Com 27 anos, fantástico, baita do potencial. Acho uma idade muito boa para a Copa do Mundo. Outro que a gente tem aqui, Luciano Juba, com 26 anos, vai ter 30 na próxima Copa. Dá para pensar nele? Dá. Ele precisa manter um alto nível, mas hoje é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Não tenho o que argumentar aqui. Gosto muito do Juba e do Kaique Bruno, para mim são os dois grandes favoritos. E tem um terceiro que eu coloco nessa lista, que é o Souza, que tem só 20 anos. Agora no Tottenham, ele que estava no Santos. Gosto muito do Souza, muito jovem ainda, tem muito o que crescer, mas já estando no futebol europeu, a tendência de aumentar e potencializar esse jogador é muito grande, dependendo de como seja seus níveis de atuação, seu nível de conseguir se manter como titular em um time que disputa a Premier League, disputa grandes campeonatos. Então, o Souza eu gosto muito, mas é um jogador que ainda tem que se provar, é óbvio, mas a gente sabe que o potencial dele é muito alto. Então, eu gosto e colocaria ele nessa lista para ser testado, amistoso, coloca ele aos poucos para ir sentindo a seleção e ver como ele rende. Na zaga a gente tem o Bremer, que tem 29 anos, eu já não levaria mais. Léo Pereira com 30, eu já era contra ele estar nessa Copa do Mundo, então para mim tchau, valeu Léo Pereira. Marquinhos, 32 anos, também não tem mais que estar nesse próximo ciclo. Eu acho que deu o tempo do Marquinhos e tem que abrir espaço. E o Ibañez tem só 27 anos, mas eu particularmente acho que tem zagueiros à frente do Ibañez, então vamos ver como que vai ser o Carlo lidando com a questão do Ibañez e o seu ciclo, ele que levou um jogador contestado, ninguém esperava que o Ibañez tivesse, até porque não foi testado pelo Carlo Ancelotti em nenhum momento, mas ele foi para a Copa do Mundo. Eu, particularmente, não levaria. Acho um bom zagueiro, mas não levaria ele para a continuidade aí desse ciclo que se começa agora, já tem que começar a pensar nisso agora. Quem eu manteria é o Magalhães, tem 28 anos, e para mim, hoje, o Magalhães está no top 3 melhores zagueiros do mundo. Para mim é indiscutível isso. Eu gosto muito do Magalhães. O jogo aéreo dele é muito forte. Tem o problema que o Haaland, cara, o Haaland põe qualquer zagueiro pra mamar, não tem condição. O Haaland é uma aberração, o maluco é um psicopata do gol, não tem o que falar do Haaland. Então, para mim, eu manteria o Magalhães. Eu gosto dele e acho que ele tem tudo para ser o próximo capitão dessa seleção brasileira. Murilo tem só 24 anos, não pode deixar. Eu falei isso no outro vídeo que eu fiz sobre essas promessas, sobre os jogadores com menos de 25 anos que, para mim, tem potencial para estar na próxima Copa do Mundo. Eu coloquei alguns jogadores a mais nessa lista e eu falei sobre o Murilo. Não pode deixar o que aconteceu naquele amistoso contra a Argentina, que foi absolutamente todos os jogadores foram mal. Absolutamente todos. Não tem como tirar ninguém daquele meio, daquele bolo. Aquele amasso que a gente sofreu da Argentina. Então, para mim, não pode colocar ele no meio desse bolo todo. E ele tem que estar na próxima Copa. Ele tem que estar pelo menos no ciclo e tem que ser testado. Ele vem se mostrando ser o melhor zagueiro. Melhor não, mas ele está entre os melhores zagueiros da Premier League nessa última temporada. Está sendo sondado por times gigantes da Inglaterra e do mundo. Tem o Barcelona, estava de olho nele também. Enfim, é um zagueiro que tem muito potencial, tem só 24 anos. Então, para mim, ele tem que ser testado sim nesse próximo ciclo. Vitor Reis, que hoje está no Girona, surgiu no Palmeiras, 20 anos. Não tem como ele não entrar nesse ciclo e não ser testado nessa seleção pelo Ancelotti. Gosto muito e ele fez uma boa temporada pelo Girona, tá amadurecendo e é isso, ele tem só 20 anos. Outro que tem que tá nessa lista, o Nathan do Real Betis. Eu gosto muito. A temporada que ele fez no Napoli, cara, a passagem dele pelo Napoli foi fantástica, foi incrível e agora no Betis ele tá bem também. É um baita de um zagueiro e ele tem que ser testado pelo Ancelotti. Fato. É mais um zagueiro que tem que estar lá nesse meio. O Militão, cara, o Militão a gente sabe que ele só não foi para essa Copa por conta da lesão, porque ele era para ser o titular do Ancelotti na lateral direita. É um zagueiro que faz a zaga, faz a lateral direita e faz a volância também. É um zagueiro muito polivalente, eu gosto muito do Militão, ele tem 28 anos. Então, para mim, ele tem que estar nesse ciclo junto com o Magalhães, aí são os possíveis dois capitães futuros da seleção brasileira. E o Jair é outro que eu coloco nessa lista. Jair, que era do Santos, Botafogo, e agora no Nottingham Forest, é outro muito jovem, tem só 21 anos. E, cara, tem um potencial absurdo. Eu gosto muito do Jair e eu acho que ele tem que estar nesse ciclo. Eu acho que ele tem que ser testado, principalmente se ele conseguir ganhar mais espaço, ganhar mais minutagens dentro da Premier League. Então, para mim, dois zagueiros do Nottingham Forest aí que estão nessa lista, pelo menos na minha lista, de que tem que ser testados. Eu coloco esses 5, para mim, hoje são os principais que a gente precisa testar e colocar nesse novo ciclo de seleção brasileira. Vamos de meio campo? Meio campistas.
Casemiro e Fabinho não dá. Casemiro com 34 anos e o Fabinho com 32. Deu um abraço. Obrigado, Casemiro, que mostrou nessa Copa, cara, uma deficiência de velocidade que a Copa do Mundo impôs para ele. Teve dificuldades de recomposição. Ofensivamente, a gente sabe que o Casemiro tem muito potencial. É um volante que pisa na área, principalmente em bolas paradas. Enfim, ele ataca muito a grande área nesse ponto, mas deu pro Casemiro. Obrigado, gosto muito, mas eu acho que já deu. Vamos lá. A lista de meio-campistas é grande, mas tem os caras que vão continuar, não tenho dúvidas, principalmente por conta da idade. Do meio para frente, são jogadores jovens que têm muito a contribuir ainda para a seleção brasileira. Começando no meio. Ah, você não falou do Beraldo na zaga. Sim, eu levaria o Beraldo como volante, que foi testado pelo Luiz Henrique e desempenhou muito bem essa função no Paris Saint-Germain com o Luiz Henrique. O Beraldo tem só 22 anos, gosto muito dele, mas eu acho que eu levaria ele como volante, não como zagueiro, por conta disso, porque ele se mostrou muito bem nessa posição. Martinelli do Fluminense, 24 anos, gosto muito do Martinelli e gostaria de ver ele na seleção brasileira, gostaria de ver ele sendo testado pelo Ancelotti, e numa função, ele sabe fazer volante, sabe fazer um segundo volante, ele sabe sair pro jogo, gosto muito do Martinelli, levaria ele para ser testado nesse ciclo. João Gomes do Wolverhampton, 25 anos, cria do Flamengo, muito bom jogador, é outro que está sendo preterido por muitos clubes, mesmo com o Wolves caindo, ele foi muito constante, ele fez uma boa temporada, eu acompanhei a Premier League e eu gostei do que eu vi do João Gomes, e eu acho que ele tem a questão do time ser ruim, né? O time do Wolverhampton era muito ruim como um todo, mas ele se sobressaiu, não é à toa aí que tem jogadores que têm potencial para sair do Wolves para outros times e um deles é o João Gomes, então eu levaria sim o João Gomes para o próximo ciclo, pelo menos como teste do Carlo Ancelotti. Everton Araújo do Flamengo, tem só 23 anos, muito bom jogador também, bom volante, sabe desarmar jogadas, é um possível potencial volante da seleção brasileira. Levaria sim o Everton Araújo, pelo menos para teste, eu acho que logo é capaz de pintar uma proposta de fora para ele. Levaria, sim. Um jogador que pouco foi falado é o Zé Lucas do Sport, 18 anos, e para mim tem um teto muito alto. Tem que ser testado, tem que ser exposto a competições mais difíceis, um nível mais competitivo. O Sport na Série B é um nível competitivo um pouco mais baixo, mas o Zé Lucas é muito bom jogador. Levaria sim para o próximo ciclo de Copa do Mundo, pelo menos para testar ele um pouco. Eu acho que não é um cara que tem o nível para chegar voando nessa próxima Copa, mesmo com 22 anos. Ainda assim, eu acho que é difícil ele conseguir chegar como titular, brigar por titularidade, mas também já pensando e projetando uma seleção para 2034. A gente tem que pensar nisso, não pode deixar de fora. A gente viu nessa Copa jogadores muito jovens sendo destaque das suas seleções e ainda assim com uma idade muito baixa, uma idade muito nova. Então, por que não pensar no Zé Lucas? Eu acho que é difícil, principalmente porque hoje ele joga na Série B, é um nível baixo. Mas ainda assim é um cara que tem potencial e eu levaria sim para ser testado. Marlon Gomes do Shakhtar Donetsk, 22 anos, muito bom jogador. Levaria também, eu falo dele no meu outro vídeo, é um cara que eu acho que tinha que ser testado e que tem que estar no radar do Ancelotti para a próxima Copa, tá bom? Marlon Gomes, para mim também aprovado, muito bom jogador. Uh, Bruno Guimarães. Cara, o Guimarães tem 28 anos. Foi um destaque dessa Copa do Mundo. Ele foi muito bem na seleção brasileira, mesmo ele tendo perdido o pênalti. Cara, não tem o que falar. Ele perdeu o pênalti porque ele bateu e porque o Ancelotti deixou ele bater a merda do pênalti, pô, porque não era pra ele ter batido, era pro Vini Júnior ter batido aquele pênalti. Enfim, desabafos, mas eu levaria sim, eu manteria o Bruno Guimarães, 28 anos, é outro que entra como um dos líderes do elenco, junto com o Magalhães, com o Militão, enfim, eu levaria e para mim ele tem que estar ainda nesse ciclo, e o Ancelotti potencializou muito ele, ele fez uma baita de uma Copa, e desde que o Ancelotti assumiu, ele é o jogador mais constante e que mais cresceu nessa seleção brasileira. Outro que eu acredito muito que vai estar, principalmente pelo Ancelotti, gostar dele, e por mais que ele tenha feito o primeiro tempo contra o Marrocos ruim, que é o Paquetá. 28 anos, primeiro tempo dele contra o Marrocos foi horroroso. Na verdade, o jogo dele contra o Marrocos foi muito abaixo, não gostei do que eu vi. Mas depois ele melhorou durante a Copa do Mundo. Ele foi evoluindo e, infelizmente, a gente acabou perdendo ele para jogo contra a Noruega. Era um cara muito bom, que vinha ajudando muito o elenco brasileiro nessa Copa. E para mim, foi uma perda grande para esse jogo. Mas, enfim, eu acho que ele vai estar. E eu acredito que ele continue, principalmente porque o Ancelotti gosta muito dele, gosta muito do estilo de jogo dele. Outro cara que provavelmente o Ancelotti vai manter
que ele levou e ninguém esperava é o Ederson, tem 27 anos, tá no Manchester United hoje, fechou o contrato, né, do Manchester United, ele tava na Atalanta temporada passada, e ele foi muito bem na Atalanta, ele foi muito bem, fez uma grande temporada, não à toa chamou a atenção do United, que é um dos maiores times da Inglaterra, mesmo com todos os problemas, é um dos maiores times da Inglaterra, e agora o Ederson foi para essa Copa, tem 27 anos, próxima Copa 31, então assim, eu acho que ele vai estar, pelo menos nesse início de ciclo, ele vai ser testado e vai se manter aí na seleção. Eu acho que é um cara que tem grande chance da gente ver na próxima Copa. Andrei Santos, 22 anos, caiu muito o rendimento dele na reta final, próximo da Copa do Mundo, por isso que o Ancelotti não levou, porque ele realmente caiu e foi perdendo muito espaço. Até no Chelsea ele não estava bem, então eu entendo ele não ter ido para essa Copa, mas eu acho que ele tem que estar nesse ciclo. 22 anos, muito potencial e é muito bom jogador. A gente já viu que ele tem muito para render, então eu acredito que ele vai estar e eu levaria sim ele para ser testado nesse ciclo. Danilo, 25 anos hoje no Botafogo, sendo preterido por Palmeiras e times da Europa também estão de olho nele. Então, assim, é um cara que tem que estar, pô, não tem jeito. E ele entrou muito bem durante os jogos do Brasil. Cara, não tem o que falar. Eu sou fã do Danilo, eu gosto muito do estilo de jogo dele. É um jogador muito polivalente, faz todas as funções do meio de campo. E para mim ele tem que estar e tem grande chance da gente ver ele como titular na próxima Copa. E eu apoiaria isso se ele mantiver o mesmo nível alto que ele vem tendo. Então, para mim, tem que estar nessa lista. Outro meio-campista que tem que estar nesse ciclo, não tem como fugir. Hoje está aí no top 3 melhores meio-campistas do futebol brasileiro. É Breno Bidon do Corinthians, pô, 21 anos, um potencial bizarro pela frente. Cara, ele é um construtor de jogo muito grande, muito bom, então tem que dar, não tem que falar, dispensa comentários. É um jogador que logo, nessa janela agora do meio do ano, provavelmente o Corinthians já venda ele, o Arsenal tá de olho, enfim, é um jogador que tem que estar nesse próximo ciclo, não adianta, não tem como fugir. Outro que eu coloco aqui, eu tenho minhas ressalvas? Tenho, porque é isso, eu como corintiano já vi ele, o melhor dele e o pior dele. André, 20 anos, muito potencial. Ele joga como poucos ali. O estilo dele, não, gente, não tô fazendo comparação. É o estilo de jogo do atleta, André. Parece muito com o do Pogba. O estilo que ele domina a bola, que ele protege a bola, ele é forte fisicamente do mesmo jeito que o Pogba, ele consegue segurar o espaço do jeito que o Pogba faz, enfim. Lembra muito o estilo de jogo do Pogba. E é um cara que tem muito potencial pela frente. Ele tem só 20 anos. O problema é que ele perdeu a cabeça. Não à toa o Milan foi atrás dele, mas ele perdeu a cabeça. É o famoso Mano Chaco, é o time dos ovos, não tem jeito. Mas assim, não tem o que falar, pô, o André ele tem muito potencial. E se ele atingir esse potencial, ele tem que ser testado na seleção brasileira. Se ele for para a Europa realmente, é um cara que provavelmente o Milan, como eu disse, já veio atrás, o Corinthians pediu um pouco mais e aí acabou não fechando o negócio. Mas é um cara que provavelmente vai render em torno de 20 milhões para o Corinthians. E se os times europeus estão olhando para ele com bons olhos, porque a seleção brasileira não. Então é um cara que eu acho que vai estar no próximo ciclo da seleção brasileira. Gabriel Bom Tempo dos Santos, 21 anos, é um dos poucos jogadores que sobressaem nesse elenco santista que, cara, deixa muito a desejar. É um elenco que apresenta pouco dentro de campo, mas o Bom Tempo é um dos poucos alentos desse time. Eu gosto muito do estilo de jogo dele, ele joga de meio campo, até joga um pouco mais avançado se precisar. Enfim, eu gosto do Bom Tempo, eu acho ele muito bom jogador e eu gostaria de ver ele sendo testado. E eu acho que o Santos também não segura ele por muito tempo. Primeiro, que o Santos precisa de dinheiro, e segundo, porque é um jogador que vem se mostrando e vem despertando interesse do futebol europeu. E o outro jogador aqui, para fechar a lista de meio de campo, como eu disse, a minha lista de meio-campistas ficou grande, sim, é o Gabriel Mack. Cara, ele tem 18 anos do Grêmio e é um dos melhores jogadores que a gente tem no futebol brasileiro hoje. Ele é muito, mas muito bom jogador, tem muito potencial e é outro que eu acho que logo vai embora, vai para o futebol europeu. E eu gostaria de ver ele sendo testado nessa seleção brasileira. É o Gabriel Mack, 18 anos. Ponto. Para mim tem que estar nesse novo ciclo. Os atacantes a gente já sabe, Neymar, 34 anos, não joga mais pela seleção brasileira, não sei nem se ele joga ainda pro Santos, enfim, ele não decidiu o seu futuro, não decidiu sua vida, então eu acho que é um cara muito incerto para tudo. Obrigado por tudo, Neymar, um abraço. E o outro que para mim não tem mais estar nesse próximo ciclo da seleção, eu acho que o Ancelotti vai levar porque ele gosta. Mas eu não levaria, tá bom? Para mim, cortado, é o Rafinha, 29 anos, não entregou absolutamente nada pela seleção brasileira, não conseguiu fazer um jogo de alto nível que nem ele fez no Barcelona, no Leeds, enfim, para mim, valeu Rafinha, um abraço, não convoco mais, não estaria nesse ciclo, mas particularmente eu acho que o Ancelotti vai continuar levando ele, tá bom? Vini Júnior, 25 anos, não tem o que falar, pode ser crítico com ele, pode falar o que for, mas ele vai continuar nesse próximo ciclo. Ele tem só 25 anos
e a tendência e o que a gente vai seguir esperando é dele ser o protagonista desse time. Esteval, 19 anos o Estevão, cara. Uma pena, era para ele estar nessa Copa do Mundo, era para ele ser o titular da ponta direita e era para ele estar sendo protagonista do time com só 19 anos. Para mim, não tem o que falar, ele só não foi por conta da lesão. Estevão, check na próxima Copa do Mundo. Outro, João Pedro, 24 anos, dispensa comentários, fantástico no Chelsea. Na seleção brasileira também, cara, tem que ser testado, pô, tem que botar o menino lá e eu acho que essa próxima Copa é a Copa dele, é a Copa do João Pedro. Matheus Cunha, 27 anos. Cara, ele entregou nessa Copa. Ele foi muito bem. Eu gostei muito, não à toa. Ele foi aí brigando por artilharia junto com o Vini da seleção brasileira. Gostei muito do que eu vi do Cunha. Pra mim, ele tem que estar nessa próxima Copa, pô. Não tem o que falar. O Matheus Cunha, ele é o jogador do próximo ciclo de seleção brasileira. É uma das caras do Ancelotti para o próximo ciclo. Continuará. Ryan, 19 anos, entregou tudo nessa Copa também, foi muito bem contra a Noruega, ninguém jogou bem. Então, quando eu falo da Copa do Mundo dos jogadores, eu descarto esse jogo porque ninguém jogou bem essa partida contra a Noruega. Mas o Ryan entregou na Copa do Mundo, filho. O Ryan entrou bem no jogo contra o Haiti. Ele tava nervoso porque era a estreia dele, mas depois, cara, deslanchou contra a Escócia, contra o Japão. Enfim, para mim, tô fechado. Ryan na próxima Copa, 19 anos somente. Rodrigo, 25 anos, não foi pra Copa por conta de lesão. Estará no próximo ciclo. Ponto, não tem o que falar. Martinelli, 25 anos. Grande temporada pelo Arsenal. Foi bem na seleção aí nessa Copa enquanto entrou e correspondeu. Vai continuar no ciclo, não tem o que falar. Hendrick, 19 anos. Não tem como tirar o Hendrick desse próximo ciclo. A próxima Copa realmente é a Copa do Hendrick. Essa Copa não era dele. O gol perdido foi bizarro, ele não podia ter perdido aquele gol. Ele tentou puxar a perna esquerda aqui, a perna boa, mas aparentemente ele não estava com confiança e ele não foi bem no jogo contra a Noruega. Mas enfim, ponto. O Hendrick vai estar na próxima Copa. Não tem o que discutir. Ele só não vai se ele estiver machucado. Mas para mim, o Hendrick estará e será o titular da próxima Copa do Mundo. Vitor Roque, 21 anos, é outro que eu acho que ele só não foi mais testado aí pelo Ancelotti nesse ciclo, porque ele se machucou esse ano. Enfim, foi um ano muito conturbado para o Vitor Roque, mas é o cara que vai estar no próximo ciclo, eu não tenho dúvida disso. Principalmente se ele continuar mantendo o alto nível que ele tem aí dentro do Palmeiras. E eu gosto muito do estilo de jogo do Vitor Roque, muito parecido com o Hendrick, dois jogadores fortes fisicamente, que conseguem carregar a bola e levar perigo. Então, para mim, Vitor Roque estará nesse próximo ciclo. Anthony tem 26 anos. Chega na próxima Copa com 30. Tem que ser testado. Ele fez uma baita temporada pelo Betis, reencontrou o bom futebol. Então, eu sou fechado com o teste, pelo menos, do Anthony. O Ancelotti pode não gostar tanto assim do menino Anthony, mas ele tem que ser testado. Isso daí é inevitável. Então, para mim, ele tem que estar no próximo ciclo. Caio Jorge tem só 24 anos. Absurdo o que ele fez pelo Cruzeiro. Enfim, não dispensa comentários. Para mim, Caio Jorge é o cara do próximo ciclo. É um dos que briga aí pela centroavância do próximo ciclo. Então, cara, não tem o que falar. Tô fechado. Vitor Roque. Vitor Roque não, desculpa. Caio Jorge tem que estar também. Luiz Henrique, 25 anos. Surgiu o rumor aí de que ele não estava com cabeça para jogar esse jogo, o porquê dele ter sumido, né, nessa reta final de Copa do Mundo, mas é um cara que eu acho que tem que estar, pô. Ele entregou muito na seleção brasileira. Não foi simplesmente um cara que não jogou, que a gente não vê ele jogando e ele não entregou na seleção. Não, quando ele entrou, ele respondeu, ele correspondeu com a expectativa em cima dele, ele foi até superior à expectativa dele. Então, para mim, o Luiz Henrique tem que estar nesse próximo ciclo. Ele tem só 25 anos. Ele é muito jovem ainda também. Então, Luiz Henrique tem que estar no próximo ciclo, filho. Esquece. O Alan do Palmeiras, 22 anos. Não tem como estar de fora. Jogando muito pelo Palmeiras, logo será vendido também. É que o Palmeiras não precisa tanto de dinheiro que nem os outros times, mas eu acho que o Palmeiras não consegue segurar ele por muito tempo. Tem que estar nesse próximo ciclo. É uma das caras do próximo ciclo do Ancelotti. Marcos Leonardo, 23 anos. Tá no Al Hilal? Tá, mas ele joga demais. O homem sabe fazer gol, filho. Não adianta, não tem que contestar. Para mim, Marcos Leonardo tem que estar nesse próximo ciclo. Não é à toa que foi sondado e especulado em muitos times grandes do futebol brasileiro, Flamengo, São Paulo, enfim. Então, o Marcos Leonardo tem só 23 anos, tem que ser testado pelo Ancelotti. Se ele levou o Fabinho, que tá jogando no Al Hilal, no Al Ittihad, por que ele não pode levar o Marcos Leonardo, que tá no Al Hilal? Então, para mim, tem que ser testado sim, não tem como fugir disso. Luiz Guilherme,
20 anos, agora no Sporting, bom jogador também, gosto do Luiz Guilherme. É uma posição um pouco complicada, porque as pontas a gente sabe que é muito saturado, tem muito jogador, essa lista que é gigante só de pontas. Então é difícil ele ter espaço nesse ciclo, mas eu acho que ele tem que ser testado sim. É um cara que consegue render se der um pouco de espaço para ele na seleção brasileira. E para fechar, o último nome da lista, comenta para mim, rapaziada, o que vocês acharam da minha lista até agora, se você concorda, se eu esqueci de algum nome. Posso ter esquecido também, porque tem muito jogador, fiz uma pesquisa grande, mas tem muito jogador aí que poderia estar nessa lista. E para fechar, a gente tem o Kevin, 23 anos, atualmente no Fulham, mas é outro que é especulado em muitos times europeus grandes, fez uma grande temporada, gosto do menino Kevin também, cria do Palmeiras, enfim, gosto muito dele e eu acho que ele tem que ser testado nesse próximo ciclo também. Como eu disse, as pontas são lugares saturados, a gente tem muito jogador para jogar aberto e pouco jogador para jogar centralizado. Não tem pouco centralizado. Mas as pontas eu acho que é onde está mais saturado. Então, para mim, eu levaria o Kevin pelo menos em alguns testes. Cara, tem jogadores que não precisam ser testados. O Ancelotti pode ligar aqui, ó. Ô Vini, você não vai nesse próximo ciclo de amistosos aqui, 2 amistosos aqui, ó, você não vai fazer. Já te conheço, já sei como você joga, já sei, você já tá garantido na próxima Copa. Enfim, vou levar uns moleques pra testar, pô. Então tem caras que dá pra você não levar. Manda um zap zap, como diria minha família, manda um zap zap e pô, pergunta lá, fala assim, ó, você não vai, ponto. Você não vai porque você já tá garantido na Copa, eu já sei o que você rende, eu quero testar novos jogadores. Ponto, leva uma galera para testar, o Ancelotti tem que levar. Rapaziada, é isso, obrigado por ter assistido até agora. Não se esquece de não se esquece não, né? Não esqueça de se inscrever no canal. A meta é chegar até os 100 inscritos até o fim da Copa. Falta um pouquinho, ainda dá para chegar. A gente já tá com mais de 70, então dá para chegar. Ajuda, dá aquela moral aqui, a gente fala de futebol, seleção brasileira, agora falando de Copa do Mundo, e falando de futebol brasileiro, futebol mundial, enfim, aqui a gente fala de futebol como um todo, aborda tudo. Então, se inscreve, deixa aquele likezinho aqui, ó, não custa nada pra você se inscrever e deixar o like. Valeu, tamo junto, até a próxima, é nóis.